atrapalho caia por terra, todo impedimento seja repreendido. No nome de Jesus, alcança uma multidão, transforma, Senhor, uma multidão, seja no Facebook, no YouTube. Ai, onde essa transmissão chegar, que vidas sejam transformadas. Para a glória do teu nome é que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos lá. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo de número 5, versículo de número 21, que diz assim a palavra do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou ler mais uma vez, tá? Versículo 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse trecho de Coríntios que nós lemos, ele fala justamente do ministério da reconciliação. E ele inicia dizendo que Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo, reconciliou o mundo com Deus. E isso nos traz à mente, nos traz à memória justamente a nossa responsabilidade do mesmo propósito, né? A responsabilidade do mesmo propósito de estar reconciliando o mundo. Mas nós não somos Cristo e nós não somos Deus. É verdade, mas junto com aceitar Cristo, nós temos a responsabilidade, irmãos e irmãs, de levar essa palavra e mostrar quem é o Cristo que reconciliou, quem é o Senhor que reconciliou o mundo consigo mesmo, reconciliou o mundo com Deus. E quando eu falo reconciliou o mundo, porque Cristo veio para muitos. Cristo não veio para todos, porque nem todos o aceitariam. Ele morreu pelo mundo inteiro, mas nem todos iriam aceitá-lo, isso é fato. Tá? Nem todos iriam reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e isso é uma verdade absoluta. Tá? É uma verdade absoluta. Assim como é uma verdade absoluta do que diz a palavra do Senhor, que todo olho verá e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda que não dê mais tempo de aceitá-lo. Ainda que seja no dia do arrebatamento, vão sentir falta daqueles que aceitaram Cristo, e esses vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Messias, o Mestre, o Cristo aguardado. Ele seria, e o arrebatamento seria algo real. Entendeu, meus irmãos? Então, quando nós olhamos, observamos essa palavra que o apóstolo Paulo envia para a igreja de Corinto, que ele para que nós fôssemos feitos, para que nele fosse feito justiça de Deus, ele se fez pecado por nós, justamente para aqueles que o aceitassem como Senhor e Salvador, justamente para aqueles que o aceitassem como seu mestre, como seu Senhor. Porque através de nós iriam enxergar Cristo, através de nós iriam enxergar o Senhor. E esse ministério da reconciliação, que veio por intermédio de Cristo, repousa sobre a nossa vida, repousa sobre nós, tá? Repousa sobre cada um de nós que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, cada um de nós. E aí no capítulo, inicia o capítulo justamente 6, falando de algo que é evidenciado e deve ser evidenciado em nossa vida, justamente a conduta. A conduta do servo, a conduta do crente. O apóstolo Paulo, ele fala da sua conduta. O apóstolo Paulo, ele vem falando da conduta dele como servo de Deus, tá? em que ele passou por muitas coisas ruins e a conduta dele como crente, como servo, ficou inabalável, porque ele era servo e ele sabia quem era o Senhor que havia chamado ele para uma grande obra. Mas é interessante que ele fala no versículo de número 2 do capítulo 6, irmãos. Ele diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, de uma maneira bem objetiva, o que quer dizer esse versículo 2 do capítulo 6? Que não existe um dia
Não existe um dia perfeito para que Jesus venha salvar. Você não sabe, pode ser, você pode ter aceitado Cristo, né? A pessoa aceita Cristo hoje e hoje ela já é salva. Ela tem a sua história transformada, né? Eis o dia da salvação, eis aqui agora o dia aceitável do Senhor, é hoje. O dia que a pessoa aceita Cristo é hoje. Mas que relação tem isso com o ministério da reconciliação que nós vimos no capítulo 5 e no versículo 21? Porque justamente como você não sabia o dia que você seria salvo, você simplesmente foi salvo porque é vontade de Deus, da mesma forma você não pode falar do irmão acerca do dia que ele vai aceitar Cristo. E trazendo de uma maneira bem objetiva, você só tem que pregar, eu e você, nós só temos que pregar a palavra, falar desse ministério que nos reconciliou com Deus, desse ministério que reconciliou a nós e várias pessoas com Deus. A palavra da verdade é essa, nada depende de você e de mim. Cristo conta conosco para esse mistério. Cristo conta conosco para essa verdade, em que nós somos instrumentos, assim como outros heróis da fé, são instrumentos, foram instrumentos na Bíblia Sagrada daquilo que é a glória de Deus, daquilo que é o milagre de Deus, daquilo que Deus ele usou esses homens e mulheres para um propósito muito maior, que é falar da verdade, pregar a verdade, falar desse amor. Você e eu hoje somos instrumentos disso. Devemos agir como tal, e o principal elemento disso, segundo aquilo que nós estamos vendo aqui em 2 Coríntios, é justamente esse ministério da reconciliação, em que Deus reconciliou o mundo inteiro consigo, né? Reconciliou, ó como diz aqui, ó, no primeiro versículo do capítulo 6, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Graça de Deus é um dom. Nós não devemos de maneira nenhuma a receber em vão, como se fosse algo dispensável. É um dom de Deus. Hoje nós estamos vivendo o período da graça. Hoje nós estamos vivendo o período da graça como um dom de Deus, né? Mas esse período vai acabar. Cristo vai vir buscar a sua igreja e acabou. Quem se converteu, se converteu. E olha, meus irmãos, com a quantidade de rumor de guerra que está vindo aí, né? Estão falando de conflitos aí de escala mundial, de terceira guerra mundial, e as pessoas estão simplesmente ignorando esse fato de que Cristo está muito próximo de vir buscar a sua igreja. Sabe? Eu não estou falando de conceitos teológicos, de milênio, sabe? De tribulação, pré ou pós, sabe? Eu não estou falando nada disso, eu estou falando de conversão, eu estou falando de mudança, de desejo de pregar a palavra, de falar do amor de Deus, sabe? Eu estou falando disso, é dessa verdade que eu estou falando, sabe? De receber Cristo no seu coração. As evidências estão aí de que Cristo está vindo buscar a sua igreja, e tem muita gente que não está aceitando, tem muita gente dormindo, ignorando o fato de que a verdade de Deus, ela pode ser manifesta através de nós. A verdade de Cristo, ela pode ser manifesta através de nós, uma vez que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador e quer usar uma multidão para ganhar mais pessoas para o seu reino. As pessoas estão dormindo, não estão confiando, não estão acreditando, estão deixando de se entregar. Sabe, às vezes a gente pergunta o que está acontecendo com essa geração. Sabe? Infelizmente nós estamos vendo uma geração que tem um coração endurecido, uma geração que professa um evangelho falso, uma geração que olha mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus, uma geração que tem a sua mente cauterizada. Mas a esperança que fica em nós, meus irmãos, é que para a glória de Deus tudo depende do próprio Senhor. Não depende de nós, depende do Senhor. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, né? Deus endurece e amolece o coração de quem Ele quer, porque Ele conhece o coração do homem. Ele conhece o coração do homem.
né? Coisa que nem mesmo o homem conhece. A pessoa que tem o coração pulsando no seu peito não conhece ele, não conhece, mas Deus conhece. Deus conhece, Deus sabe a verdade, Deus sabe aquilo que verdadeiramente tem de intenção na vida da pessoa. Então o que Deus ele quer de nós através dessa palavra? Né? Que nós não venhamos usar da graça como se fosse algo comum, que nós não venhamos esquecer que Cristo morreu na cruz pelo mundo inteiro e que a nossa obrigação é pregar essa palavra, falar dessa verdade, falar desse amor. Meus irmãos, continuar acreditando que o arrebatamento está muito próximo, por todas as evidências que estão aí. O arrebatamento está muito próximo. Largue de mão as heresias, largue de mão as falsas pregações, largue de mão as falsas doutrinas, as falsas igrejas, que só quer corromper o seu coração, lhe entregando um evangelho de facilidade que não vai lhe levar para o céu. Largue de mão isso. Abra mão de tudo isso que pode corromper a sua alma. Evangelho fácil não existe. Evangelho, salvação sem luta não existe. Não existe. Evangelho de vantagem não existe. A maior vantagem que a pessoa pode ter com a pregação da palavra é justamente a salvação eterna. Evangelho de facilidade não existe. Não existe. Então abra mão dessas falsas doutrinas, dessas heresias. Lance fora essas pregações que não vão lhe levar para o céu, essas igrejas que só querem lhe corromper e lhe depenar. Essa é a verdade. Olhe para a Bíblia Sagrada e veja o que os heróis da fé passaram. Olhe para a Bíblia Sagrada e veja o que os heróis da fé viveram. Essa é a verdade que você tem que seguir. A Bíblia é a nossa regra de fé. E se aquilo que você está procurando viver não tem na Bíblia Sagrada, a sua vida está errada. A sua vida está errada. Se você quer viver de maneira justa e piedosa, conheça Cristo através da palavra de Deus. Conheça Cristo através da palavra do Senhor. Se você quer viver uma vida justa e piedosa, conheça a Deus através da sua palavra. E eu tenho certeza que em tudo Deus ele irá se agradar da sua vida, naquilo que você tem um coração voltado para Ele, com a essência do ministério da reconciliação, que Deus se fez pecado para reconciliar o mundo com Deus, consigo mesmo. Amém, meus irmãos? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, e eu quero pedir mais uma vez, compartilhe aos seus contatos, nas suas redes sociais, na sua linha do tempo. Compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu comentário que eu mesmo estarei respondendo. Amém? Que você possa ficar com essa palavra neste dia. Você possa ficar com essa palavra no seu coração. E que o seu dia, o seu domingo, o dia do Senhor seja abençoado na sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus para finalizar? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por mais este momento, Deus, em que sentimos a direção do Teu Espírito, Pai, para aquilo que foi ministrado. Abençoa Teus filhos que acompanharam, abençoa Teus filhos que estão conosco, Deus. Pai amado, e aqueles que irão assistir, meu Deus, vai abençoando no nome de Jesus. Alcança, Senhor, essa multidão, alcança, meu Deus, um povo para compreender, Senhor, os mistérios, Pai, que vem de Ti. Meu Deus, nesse ministério da reconciliação em que o Senhor morreu na cruz, Pai amado, para reconciliar o mundo consigo mesmo. Deus, abençoa. Opera o Teu milagre, o sobrenatural, para a glória e louvor do Teu nome, Deus. É o que te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos finalizando. Tenham um dia abençoado na presença de Deus. E desde já eu quero pedir mais uma vez. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu gostei aí, tá bom? Compartilhe para todos os seus contatos. Vamos divulgar a palavra de Deus. Forte abraço. A paz do Senhor.